Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 4. Hoje vamos fazer uma leitura longa da palavra de Deus, para meditarmos nessa passagem de Daniel 4. Quem não sabe onde está, vai para Salmos, meio da Bíblia, e sai puxando para o lado do Novo Testamento. Passar por Provérbios, Isaías, Jeremias, Ezequiel e chegará em Daniel. Daniel capítulo 4. Quem achou dos amém? O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habita em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-se bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosos são as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me empatou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso, expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos na minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a intenção do sonho. Então, entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhe contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou, quem se apresentou? Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério tu é difícil. Eis a visão do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. E aí começou Nabucodonosor a contar para Daniel o seu sonho. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornara forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o teu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela, e os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigia, um santo que descia do céu, declarando fortemente, dizendo: derrubai a árvore, cortai os ramos, despedaçai as folhas, espalhai os frutos, afugentem-se os animais de debaixo delas e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com a raiz deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja como animal a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração do animal, e passarem todo este 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandamento dos santos, a fim de que conheçamos os viventes, que assim, a fim de que
conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem ele quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonho. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu rei não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te odeiam, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhagens era formosa, e os seus frutos abundantes, e em que para todos havia um sustento debaixo, do qual os animais do campo achavam sombra, e cujos ramos das aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chegar até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quando ao que viu o rei, um vigilante, um santo, desceu do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com a raiz deixai na terra, atada com as cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que passe sobre os 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso, e entre os homens a tua morada será como dos animais do campo, e dar-te-ão a comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a serpa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido o que o céu domina. Verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe termo pela justiça em teus pecados, e em tua iniquidade, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Dá uma pausa aqui, no verso 27. Meu Deus, que leitura longa. Foi preciso para que nós venhamos entender o que está acontecendo. Nabucodonosor foi o rei da Babilônia, um dos reis mais prósperos que houve na Babilônia. Ele reinou de 605 a 562. Ele expandiu o reino da Babilônia, e na sua época não houve reino maior, mais forte e mais poderoso do que o reino da Babilônia. A Bíblia mostra algumas passagens do rei Nabucodonosor, como por exemplo, mostrando que ele foi o rei que fez o cerco a Jerusalém, conquistou o Judá, prendeu e levou cativo o povo de Deus para a Babilônia. Os irmãos conhecem bem a história, entre eles foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele também destruiu Jerusalém em 586, queimou o templo de Deus, levou os utensílios da casa de Deus para a Babilônia. Ele, quando conquistou Jerusalém, ele matou os 2 filhos do rei Zedequias, cegou o rei, pegou uma brasa quente, cegou os olhos do rei. Então Nabucodonosor, pelo que a gente pode ver, não era um camarada bonzinho. Abacuque, quando clama a Deus por justiça, pedindo para que Deus restaurasse o seu povo, Deus disse: olha, vou mandar os babilônicos, os caldeus. E aí Abacuque, por conhecer a história dele, disse: não, Deus, faz isso não, aquele povo é muito ruim, aí o castigo vai ser dobrado.
Aí Deus disse: não te preocupa, porque Nabucodonosor, mesmo com toda essa ruindade na sua história, a Bíblia diz lá em Jeremias que ele era servo do Senhor. E aí a gente se pergunta: como é que pode tal coisa? Mas Deus usa até os ímpios, Deus usa até os reis ímpios para fazer o seu decreto aqui na terra. Então Deus não tem este negócio de só usa quem merece. Não, Deus usa quem Ele quer para a honra e para a glória do nome dEle. Quem pode dizer amém? Deus é bom e misericordioso. Então Deus usou Nabucodonosor. Foi Nabucodonosor que levantou aquela estátua, que foi decretado que todos deveriam ser adorados diante daquela estátua, onde Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. E aí ele colocou os três na fornalha de fogo, e Deus, de maneira maravilhosa, livrou os três. Só que chegou um momento da vida de Nabucodonosor, que eu acredito, alguns comentaristas falam que foi depois daquele milagre da fornalha, que ele voltou o coração dele para o Senhor. Começou a reconhecer que havia um Deus misericordioso, um Deus altíssimo que governa sobre tudo, que também era o Senhor da sua vida. E aí, um certo dia, estava ele, como nós começamos a ler, no seu palácio, na sua cama, e começou a ter uma visão de uma grande árvore que chegava até o céu, onde aquela árvore era o centro da terra. Só que Deus disse para Nabucodonosor: esta árvore será cortada, porque esta árvore que hoje está no centro da terra, ela está se achando demais. Isso parafraseando eu. Ela está achando que tudo só existe por causa dela. E nós sabemos muito bem que toda honra e toda glória, tudo que existe neste mundo, tudo que existe no universo, nos céus e na terra, é dele, por ele e para ele. E para ele deve ser a glória para todos sempre. Amém. E aí Deus mostrou isso a Nabucodonosor. E aí Daniel interpretou o sonho, dizendo que Deus ia mudar completamente a vida de Nabucodonosor, e este rei que era tão maravilhoso, ia passar 7 anos da sua vida feito um animal, no meio dos matos, comendo coisas de animal, vivendo como se fosse um boi. E aí Daniel deu umas orientações a ele. E aí, vamos voltar para o texto? Versículo 28. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. E ao cabo de 12 meses, passando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: depois de 12 meses que Daniel interpretou o sonho, Nabucodonosor estava andando pelo seu reinado, lá pelo seu castelo. De repente ele começou a contemplar tudo que ele tinha. No verso 30 diz que ele falou assim: não é esta a grande Babilônia que o que, irmãos? Quem edificou? Eu. Foi? Essa não é a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, e para a glória de quê? Da minha majestade. Olha, menino, camarada era, viu? Se achava. Falava ainda ao rei, quando desceu uma voz do céu: aqui se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino, e serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como boi, e passeão 7 anos da tua vida de cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado de orvalho do céu, e cresceram os cabelos como a pena de uma águia, e as suas unhas como das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei o que vive para sempre,
cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Verso 35: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há que ele possa deter a mão, nem lhe dizer: que fizeste? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir as minhas majestades, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui estabelecido no meu reino, e a mim se me juntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém? Que texto bíblico maravilhoso, né, irmãos? Nós vemos Deus transformar completamente um homem, fazendo entender que nesta terra não existe grande que não seja o Senhor. Ele é que faz e acontece, Ele que estabelece os governos, Ele dá a quem Ele quer, o tempo que quiser, Ele que faz tudo, e ao soberbo Ele abate para louvor e para a glória do nome dEle. E o que nós podemos aprender com esse texto? E aí, nós vamos ver algumas coisas que esse texto fala conosco. O que aprendemos em Daniel, capítulo 4? Primeiro, normalmente, antes da queda, vem a advertência. Normalmente, antes da queda, vem a advertência. Deus falou com Nabucodonosor através do sonho. Daniel interpretou os sonhos. Daniel deu conselho a ele. Mesmo assim, Deus dizendo para ele: Nabucodonosor, tu estás muito orgulhoso, tu estás achando que tu é coisa demais. Mesmo assim, um certo dia, depois de 12 meses que Deus falou com ele, ele deixou a vaidade entrar no seu coração. Olha, meu reino, que eu conquistei com o meu poder, para a minha glória. Aí Deus diz: tua glória vai ser agora andar feito bicho, no meio dos outros animais, está comendo feito vaca, feito boi, e virando um camarada estranho. Porque Deus, Ele sempre nos orienta, irmãos. Nós que somos crentes, filhos de Deus, Ele sempre nos orienta antes que nós venhamos cair. Muitas vezes nós caímos sabendo, Deus avisou. É assim ou não? Às vezes nós fazemos bobagem, coisas erradas. Às vezes escolhemos as consequências daquilo errado que nós fazemos, mas Deus sempre tem avisado: não vai por aí, não faz assim. Deus sempre tem a advertência. E Deus fala conosco de várias maneiras. Deus fala conosco através da palavra, sim ou não? Fala conosco através dos louvores, sim ou não? Eu vou repetir, acho que não está escutando não. Deus fala conosco através da palavra, sim ou não? Através dos louvores, por sonhos, usando um outro alguém da parte de Deus para falar conosco, sim ou não? Eu acredito nisso, não vivo disso, mas acredito. Então Deus tem várias maneiras de falar conosco, e tem uma que é especial, não é? Que é o Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de você. E aí não tem para onde correr para dizer que não ouviu, porque antes de fazer a besteira, Ele grita dentro de você: não vai por aí. E às vezes nós esquecemos, irmãos. Nabucodonosor esqueceu do sonho, esqueceu do aviso, e 12 meses depois, ele faz aquilo do qual Deus tinha orientado ele a não fazer. Mas a advertência veio. Sabe para quê? Para depois a gente ouvir aquela vozinha: eu te avisei. Não é? Aquela vozinha que normalmente mãe e pai diz aos filhos, né? Eu te avisei. Mas Deus, Ele sempre nos adverte, sempre dá advertência. Uma outra coisa que eu vejo nesse texto é que Deus resiste ao soberbo. Aqueles que são altivos de coração, pode ficar certo, como está escrito no provérbio: a soberba prediz a queda.
Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? A soberba é sempre apresentada na Bíblia como a raiz da queda. Lembra do diabo? Ele caiu por quê? Soberba. E quantos não caíram por causa de altivez? Tanto anjos, como reis, como líderes religiosos, como nações inteiras, caíram porque queriam se exaltar e serem maior que Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, que vamos ver a história de Babel, por que caíram? Porque queriam chegar até o trono. Queriam dizer, se Deus pode estar nas alturas, nós também podemos. E aí Deus não quer afronta. Deus resiste ao soberbo e à soberba. Nabucodonosor aprendeu que o orgulho humano é uma afronta contra Deus. Por quê? Porque nós só podemos nos gloriar em uma coisa nessa vida. Como diz Paulo, na cruz de Cristo. Porque é nela que nós somos. É nelas que nós podemos. Fora dela, esquece. E às vezes nós caímos no pecado da soberba. Quando nós dizemos assim, rapaz, eu tenho esse emprego porque eu estudei. Tu não estudou, tu não tem. Rapaz, eu só tenho isso porque eu sou o cara, me esforcei para fazer. Não te esquece não, que tu só fez e só tem porque Deus foi contigo. Tu só estás aqui hoje porque Deus é contigo. Não vai estar te orgulhando de muita coisa não. Porque nem eu nem você, se dependermos de nós mesmos, sem estarmos com Deus, a gente vai fora, tomando cachaça, se drogando, se prostituindo, ou outras coisas piores. Mas a graça de Deus, por causa dela, exclusivamente por causa dela, é que nós estamos aqui. Deus resiste ao soberbo. Tenho conhecido, ou precisamos ter conhecido, que tudo que tenho e tudo que sou vem exclusivamente do Pai das luzes, esse do qual não tem variação e do qual cuida de cada um de nós. Sem Ele, nada somos. Sem Ele, nós não conseguimos fazer nada. Amém? Uma outra coisa que eu aprendo com esse texto é que o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem o domínio absoluto de todas as coisas. Eu queria que você repetisse comigo. O Altíssimo tem o domínio absoluto de todas as coisas. Ele chegou para o rei do maior império da terra e disse assim: o teu reino passou de ti. Ele avisou: eu vou tirar. E o que foi que ele fez, irmãos? Tirou. Ele governa sobre todas as coisas. Todo o governo pertence a Deus. Todo ele. A igreja brasileira, de uns anos para cá, parou mais, né? Eu acho, eu espero. Cometemos alguns erros, colocando nossa esperança em homens, no Messias brasileiro. O Messias brasileiro deu ruim, está preso. Esquecendo que todo o poder pertence a Ele. E que os governantes que hoje estão, só estão porque Ele permite que esteja. Do Brasil, dos Estados Unidos, da Rússia, da China, de qualquer lugar desse universo. Só estão porque Ele permite que estejam. Não devemos confiar apenas nos governos, na economia, no nosso braço, na nossa força. Já está escrito: maldito o homem que confia e não coloca a sua força no Senhor. É nele que deve estar a nossa confiança, porque é o único que é altíssimo e domina absoluto sobre tudo,
é o Senhor nosso Deus, que domina sobre os céus e sobre a terra, para louvor da glória do seu santo nome. Então, diante disso, a nossa vida deve ser guiada pelos valores desse reino que é maravilhoso, e desse Deus que manda e desmanda em todas as coisas, desse Deus que pegou minha história e a tua história e já escreveu, e não tem diabo nesse mundo que apague, não tem inferno nesse mundo que queira mudar uma trajetória de 1 milímetro, nem para a direita, nem para a esquerda, porque o Senhor decretou, assim será feito. E pode ter o poder que ter, irmãos, foi decretado por Deus, está decretado. Nabucodonosor, com toda a sua pompa, com todos os seus deuses, com todo o seu reino, Deus disse: olha, o reino passou hoje, e já era, até o juízo o homem perdeu. Amém? Uma outra coisa que eu vejo nesse texto, é que o homem sem Deus, ele perde a sua dignidade. Lá no verso 33, dá para colocar aí o 33? Lá no verso 33, ele começa a dizer assim: no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Irmãos, foi um ano. O texto diz que foram 12 meses depois. Nabucodonosor fez aquilo que era errado, que Deus já tinha advertido. E Deus, olha, estou lembrado. Deixa eu lembrar uma coisa a você. Deus não esquece não, viu? Deus, ele não esquece. Pode durar um mês, um ano, 10 anos, uma vida inteira. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele vai fazer. E Deus prometeu que ia tirar ele do meio dos homens, e ele ia passar a comer erva como boi, e Deus fez. E agora está o homem fora daquilo que é natural do homem, sem raciocinar, sem uma consciência dominadora, tirou dele a imagem de Deus, e aí agora virou um ser irracional, que vive pela intuição e pela submissão. O rei aprendeu, e nos ensina hoje a palavra de Deus, que o homem sem Deus, irmãos, ele é um ser deformado, que o homem sem Deus, ele é um ser que pode muitas vezes comparar a um animal, irracional, porque Deus nos fez com um objetivo específico, que foi louvar, glorificar e exaltar o seu nome. E quando nós não fazemos aquilo pelo qual nós fomos criados, nós estamos completamente deformados e indignos diante de Deus. E Deus fez isso a Nabucodonosor. O rei aprendeu que o homem que rejeita a soberania de Deus desce à degradação. A verdadeira humanidade só se encontra com a comunhão do Criador. Sem o Criador, sem esta comunhão, quando nós fugimos dessa comunhão, nós saímos da nossa característica original. Quer ver um exemplo? Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, nós vimos que aquele rapaz, ao se afastar do pai, ele foi viver de maneira completamente degradada do que é para o ser humano viver. Foi desejar comer a comida dos porcos. É o indivíduo quando sai da presença de Deus, quando tira Deus como soberano da sua vida, ele vai para os locais, para os lugares que ele sabe, se ele for de Deus, ele sabe que aquele não é o lugar dele. Já falei aqui várias vezes, teve período da minha vida que eu me afastei, e aí já vou eu para o carnaval. Misericórdia, e carnaval tinha mais graça nenhuma para mim, só zoada, muita gente. Eu saí de um ambiente de igreja, que eu estou sentado, fico em pé, meia horinha para estar louvando a Deus, não tem aquela suadeira, aquela bagunça, para ir para um ambiente que não tinha nada a ver comigo.
E aí eu parei assim, olhei para um lado e para o outro. E qual foi a pergunta que eu fiz, irmãos? A pergunta é essa. Porque a gente não nasceu para estar em lugar que não seja na presença de Deus. E quando nós não estamos, a pergunta que surge é essa: o que é que eu estou fazendo aqui? Não combina mais não. É assim ou não? E Nabucodonosor aprendeu isso, que fora da presença de Deus, a vida do homem não combina mais. Glórias a Deus por isso. Uma outra coisa que o texto nos mostra é que a disciplina de Deus visa o aprendizado e a restauração do homem. Deus, quando nos disciplina, irmãos, não é para nos destruir não. E aí quem é pai, quem é mãe aqui sabe muito bem disso, que quando vai castigar o filho, ainda que seja aquelas palmadinhas, com aquela sandáliazinha havaiana que não solta as tiras, o objetivo não é destruir, é fazer com que ele aprenda e melhore. É assim ou não? E Deus usa do mesmo jeito conosco. Mas o fim daqueles dias, 4:34, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou a vir o entendimento. O rei reconheceu que a sua sanidade e autoridade só existia porque Deus lhe concedia. E Deus humilhou Nabucodonosor, não para destruí-lo, mas para levá-lo ao arrependimento e adoração verdadeira a Deus. Muitas vezes, como crianças, nós precisamos e merecemos a disciplina de Deus. Muitas vezes passamos por dificuldades, por apertos, por provações, às vezes sem entendermos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: isso é Deus cuidando de você. Isso é Deus te ensinando. Não desespera não, porque nada foge do controle de Deus. Às vezes até parece, mas não fugiu não, viu? Até parece às vezes que não tem saída, mas num dia certo, no momento certo, Deus será escape para a tua vida, porque Ele está no controle de tudo, para louvor e para a glória do nome dEle. Se Ele está apertando, é só para te disciplinar. Se Ele está te acochando, é só para tu crescer um pouquinho mais. Tem paciência, que a lapada dói, mas daqui a pouco passa. Tem paciência, que o castigo às vezes chateia, mas daqui a pouco passa, e tu vai aprender a viver melhor com Deus. Deus, Ele tem nos ensinado através da disciplina. E o fim dessa disciplina, nos ensinar, nos restaurar e para trazer mudanças de vida. Que às vezes, o só dizer assim: menino, não mexe aí não, não adianta não. É assim ou não? Eu lembro que, Lúcio, Cadson e Cássia tinham uma idade da vida deles que parece que eles ouviam pelo braço. A gente dizia assim: não mexe não. Aí eles mexiam, aí estava no braço, pá, aí não mexiam mais. E está ouvindo pelo braço, é? Às vezes a gente é assim, irmãos. Deus faz, não vai por aí não. Não faz assim não. Não fica alimentando esse pensamento não. Não fica com essas amizades não. A gente não escuta. Pau. E como diz o pastor Luciano, eu acho é bom, porque é a pancada que muitas vezes nós estamos precisando para poder ouvir a voz de Deus. É esta pancada que às vezes nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem nos falado para nos alertar. Não é para destruir não, é para te dizer: eu estou cuidando de você. A disciplina de Deus é para dizer isso, que eu estou cuidando de você. E depois dessa disciplina, aí nós vemos mudança de vida, né? O orgulhoso fica humilde, o autossuficiente aprende a depender de Deus, o idólatra começa a louvar ao Deus verdadeiro, e o politicamente arrogante
comece a entender que Deus é o Rei que é eterno, para louvor e para a glória do nome dele. Foi isso que Deus fez na vida de Nabucodonosor. A disciplina de Deus serviu para restaurar a vida daquele homem que achava que ele estava naquela posição e a honra e a glória era para ser exclusivamente para ele. E não era. A honra e a glória deve ser exclusivamente para o Rei dos Reis que governa sobre todas as coisas. Amém? Uma outra coisa e última que eu aprendo nesse texto é que o louvor, ele pertence só e somente exclusivamente a Deus. O verso 37: agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos Reis. Teve que passar pelo processo para aprender a louvar, exaltar e glorificar a Deus maravilhoso com a excelência do seu coração. Se não passasse pelo processo, não fazia não, irmãos. Qual é o melhor? Ou vamos dizer assim, qual é o momento do qual o crente mais está ali aos pés do Senhor? Qual é o momento da vida do indivíduo que ele está mais ali louvando a Deus com sinceridade de coração, glorificando a Ele? É quando está passando pelo processo. É assim ou não? Quando a luta está grande. É quando o menino está perreando demais. É quando o casamento está indo embora. É quando a gente abre o armário que não tem mais nada. É assim ou não? É nesse momento que a gente chega, se ajoelha e diz: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, acuda a mim. Precisamos glorificar, exaltar, louvar a esse Deus, independente da situação. Mas quando o negócio acocha, aí o louvor vem. E Nabucodonosor diz: louvo, exalto e glorifico ao Rei dos Reis. Um coração transformado, ele tem capacidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Um coração mudado por Deus, um coração depois que passa pela casa do olheiro, depois que é quebrado, é modificado, depois que passa por todo o processo, ele é um coração sincero diante de Deus. E a Bíblia diz que um coração sincero, o Senhor jamais desprezará. A nossa adoração deve ser marcada por gratidão, humildade e reverência diante do Deus majestoso, que é o Senhor de todas as coisas. Precisamos estar diante dele, assim como Nabucodonosor, depois de todo o processo, entendendo que o Senhor é o Deus majestoso, que o Senhor é o Deus que tudo pode, que tudo é e que tudo faz, que o Senhor é o Deus que é digno de toda a nossa devoção, de toda a nossa adoração. Antes, Nabucodonosor era um homem que vivia à procura de outros deuses. Era um homem que permitiu fazer uma estátua da sua imagem para que o seu povo adorasse. Depois do processo, depois de tudo aquilo que Deus fez na vida dele, ele começa a entender que o único que é digno de louvor e adoração é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que transformou aquele rei autossuficiente num homem humilde que entendeu que dependia de Deus para tudo que tinha em sua vida. Tudo quanto Deus fez e Deus faz é correto. Os caminhos de Deus é justo. Está passando pelo processo, comece a entender o processo que você está passando. Comece a falar com Deus, não com murmurações. Se você chegar em casa e ler esse capítulo 4 todo de novo, você vai ver que em nenhum momento Nabucodonosor ficou murmurando pelo processo. Pelo contrário, ele entendeu que aquele processo trouxe para ele mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de direção. E depois de tudo aquilo que ele fez na sua vida, que nós vimos no começo, todas as suas maldades, o Deus que é maravilhoso o perdoou. E acredito que Nabucodonosor está nos céus com o Senhor.
recebeu a salvação, não porque ele era, mas depois que ele começou a entender que o Senhor é o Rei que governa todas as coisas, para a honra e para o louvor do seu santo nome. Amém? Eu gostaria de encerrar esse culto hoje. Vamos ficar em pé, pedindo para que o ministério cantasse aquele hino que diz: seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Vamos louvar esse Deus que é maravilhoso, que vive e que reina para todo sempre.